Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, que eu vou estar contando pra vocês a minha história do dia que eu quase morri com 3 anos de idade. Tudo começou quando eu estava com muita febre mesmo, há alguns dias atrás. E a minha mãe me levou pro hospital, porque ela me dava banho quente, banho gelado, remédio, e não passava. E ela me levou pro hospital, né? Chegou lá, os médicos falaram que era só uma febre comum e que tava tudo bem, era só uma virose. Passou alguns dias, né? Minha mãe me dando medicamento que o médico tinha passado e tudo mais. Não passou a minha febre. Eu continuei no estado que eu estava. Horrível. Quando foi depois, a minha mãe me levou novamente pro hospital. Chegou lá, eu passei pela triagem e tudo mais. Tava em caso de emergência mesmo. Então passei na frente de algumas pessoas. Não lembro de nada. Foi o que me contaram, né? Minha mãe, minhas tias. Eu só lembro de algumas partes. A minha mãe, né? Enfim, minha mãe me levou pro hospital. Aí a doutora já imaginava o que eu tinha pelo meu estado. Mandou eu ir pro raio-x. Quando chegou lá no raio-x, ela viu, né? O meu pulmão, como tava, com a pneumonia. É uma pneumonia muito rara de acontecer. E eu, assim, se eu tivesse demorado mais alguns minutos, eu poderia ter morrido ali mesmo, né? Naquele dia. E minha mãe ligou pra minha tia, né? Minha tia foi levar as cobertas, minha tia foi levar algumas toalhas, coisas que eu precisava pra ficar ali no hospital, porque eu fiquei na UTI, né? Eu lembro da sala onde eles estavam colocando um medicamento em mim, me furando todinha. E assim, não foi muito bom. Foi uma sensação horrível. Quando foi depois, eles me levaram pra UTI, né? Tudo certo. E eu olhava assim pra minha mãe, via ela dormir naquelas cadeiras bem duras, mas eu não entendia nada. O que tava acontecendo? Eu só sabia que eu tava no hospital, mas não sabia o que tava acontecendo. Depois, 2 dias depois, 3, alguma coisa assim, né? Eu pedi um suco pro meu pai, um suquinho de caixinha. E tem muito corante, né? Esses sucos. E aí eu não podia. E eu pedi mesmo assim pro meu pai. E ele trouxe escondido, né? No tornozelo dele. E me deu. Quando ele me deu, passou alguns minutos que eu tomei tudo. Que eu tava com muita vontade. Eu literalmente comecei a ficar muito inchada. Um inchaço assim, fora do comum. E a médica veio, perguntou o que estava acontecendo, se eu tinha comido alguma coisa. E minha mãe não iria mentir, né? Ela falou a verdade, porque caso depois poderia acontecer algo pior se ela não falasse. E aí foi onde eles me deram muitos medicamentos para poder eu estar melhorando, né? A médica já foi falando pra minha mãe que eu não poderia sobreviver. Era pouca chance de eu sobreviver. E que já era pra eu ligar pra minha mãe, né? Não eu. Eu não sabia nem mexer no telefone. Pra minha mãe tá ligando pra família, né? E tá comunicando pra ir se despedir de mim. E aí minha mãe ligou pra minha avó ligou pra minha tia. E essa tia, eu sou muito apegada nela até hoje. E literalmente ela me contou algumas vezes que tava dirigindo no meio da avenida assim, e ela simplesmente parou o carro quando soube da notícia que o pessoal iria pra lá pra se despedir de mim, tudo. Enfim, é isso. Quando foi depois, a minha avó, ela sempre me fala que a primeira coisa que ela chegou em casa foi se ajoelhar assim no chão e pediu muito pra Deus não me levar, sabe? Ela orou bastante. E foi isso, né? E depois passou um tempo, um dia, eu acho. Minha família foi, pessoas se despediram de mim.
eu não respondia, eu ficava assim, como se fosse uma pessoa entubada. Em coma, no caso, né? Uma pessoa em coma, ela não responde, ela não reage. Enfim, eu tava meio que naquele estado. E todo mundo foi me visitando e tudo mais. E essa minha tia tava com meu tio. E só um dos dois podiam entrar, porque era a última pessoa que poderia visitar. E aí ele falou que, como eu era muito apegada nela e tudo mais, ela poderia entrar no lugar dele. E ela levou balões pra mim, ela higienizou, né? Passou álcool em gel, um monte de coisa pra poder entrar na UTI, né? Porque na UTI é bem chatinho de entrar com algumas coisas. Imagina esse áudio não tá funcionando, Maria Júlia. Minha tia, né, entrou e levou um urso que eu gostava muito, e ela sabia que eu gostava desse urso. E foi, eu creio, que Deus usou a vida dela pra tá ali, né, me animando, poder tá voltando aos poucos, como eu voltei. Eu lembro que ela me chamava, é, só que eu não entendia nada do que tava acontecendo, né? Eu tava dopadona, assim, de antialérgico. E eu nem sei se era antialérgico, era algum remédio aí, mas eu sei que eu tava dopadona, então não lembro de muitas coisas. Mas ela levou o urso, o balão, e começou a me chamar. A Maria Júlia até lembra, né, da Maria Júlia da escola, que a Maria Júlia me odiava. Eu falei pra ela que a história era minha, então quem sabia era eu. Ela queria montar no teatro. Certeza que Deus usou a vida da minha tia, né, pra poder estar me dando mais uma oportunidade. E aí, depois de algum tempo, eu fui pro quarto, né, depois que eu melhorei, recuperei. E aí eu fui pro quarto, comecei a tomar banho, né, que na UTI você não toma banho, você fica lá, mal passa um lenço em você. Mas eu começava a tomar banho e meu cabelo caiu todinho, né? Eu fiquei bem carequinha e meu cabelo era lisinho. Parecia óleo, assim, nem xuxinha ficava no cabelo, de tanto que o meu cabelo era liso. Depois ele cresceu ondulado. E aí hoje em dia a gente tem que fazer uma progressiva, né? Já tem tempo que eu não faço. Mas eu fui me recuperando e a doutora foi uma doutora assim maravilhosa. Eu tenho uma motinha até hoje que ela me deu quando eu tava internada, ela me deu uma motinha, que eu amei aquela motinha, tá lá em casa, depois eu vou te mandar foto, Maria Júlia, colocar aqui pra vocês também verem a motinha que ela me deu. E assim, ela brincava, ela me animava, ela fazia de tudo pra eu estar melhorando, e foi isso. Depois eu lembro que meu pai foi me buscar e tudo mais, e eu tava bem carequinha, bem triste, né? Mas eu tô bem, graças a Deus. Deus me deu mais uma oportunidade de vida, uma segunda vida. Que, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que tá acontecendo já, né? E é isso, gente. Essa foi a minha história do dia que eu quase morri com 3 anos. E não tem mais o que falar, que é só disso que eu lembro. E é isso, gente. Tchau.